Olá pessoal, estamos iniciando então a aula de Badé, Heresiologia, aula 2, e o tema é catolicismo. Nós não vamos abordar todas as religiões e grupos, seitas da aula 2, porque algumas, se existem, não existem na minha região. E a prioridade é sempre você estudar o que existe na sua região para poder ajudar aqueles que estão enredados por essas doutrinas, né? Então, leia, conheça o que se prega, o que se pregava, mas não estude um grupo que não nos afeta muito, ou se já afetou, não afeta mais, tá? Esses tipos de livros assim, heresiologia, eles precisam ser constantemente renovados, porque existem inúmeros modismos, né? Existem inúmeros movimentos, correntes teológicas, religiões orientais que entram e voltam e vão e voltam um pouco diferente. Então isso aí sempre tem que ver a época, né? Qual que é a religião da moda. E então procure estudar. Estudar você tem que estudar tudo por causa da prova. Mas procure se dedicar só àquilo que você tem no teu mundo, no teu universo. No meu universo, nosso universo é o catolicismo romano, né, que com muitos erros teológicos. Nós temos os testemunhos de Jeová, que usam uma Bíblia muito particular. Nós temos as religiões orientais, que as pessoas gostam, né, das religiões orientais. São religiões bem éticas, né? Não tanto quanto o cristianismo, mas são bem éticas. Ok, então vamos estudar o catolicismo. Vou passar os slides e vamos comentando. E você vai acompanhando aí. Alguns slides eu não vou demorar tanto, você dá pausa, olha o conteúdo e bola para frente. Particularidades do catolicismo. O catolicismo, se alguém disser que a Igreja Católica é a primeira igreja, é a igreja mãe, que Roma é onde nasceu a igreja, então isso tudo são erros, são de propósito, né? O católico, coitado, ele vai atrás da turma dele, né? Dos líderes, mas quem estuda a história da igreja sabe que Roma não foi a primeira igreja, sabe que Pedro não foi bispo de Roma, não há documentos para isso. Então, muitas mentiras, né? E a gente sabe, vivemos a época do fake news. Então, essas seitas, esses grupos religiosos, para se manterem no poder, eles fazem uma verdadeira chuva de fake news, de informações erradas, equivocadas. E se a gente não tiver o conhecimento, acaba caindo. E isso não pode acontecer com o povo de Deus. Então a gente tem que saber para... A verdade liberta, né? Então o catolicismo é a igreja de Roma que se desenvolveu após Constantino. A gente vai ver isso. O bispo ao lado do imperador reivindicou a autoridade. E isso não foi rápido, uns 150 anos mais ou menos, para que o bispo de Roma pudesse ter uma hegemonia sobre os demais. A Bíblia romana, usada pelos católicos, é igual à nossa, com a diferença de que o Novo Testamento é igual, o Antigo Testamento, a primeira parte, né, da Bíblia, ela tem 7 livros a mais na Igreja Romana, a Bíblia Católica. O resto é 100% igual. Então a diferença é só 7 livros. Que eles mesmos reconhecem que não possui a mesma inspiração dos demais. Quem estuda, né? Quem não estuda confunde tudo, mas quem estuda sabe que os livros apócrifos, eles não têm a mesma autoridade dos canônicos. Isso tudo a gente vai ver com mais calma. Desde 1870 o Papa é infalível. Gente, qualquer grupo religioso evangélico, protestante, sei lá, qualquer coisa que torne alguém infalível, que não seja o próprio Deus,
Já tem alguma coisa errada, né? Nenhum ser humano é infalível. Padre ou pastor, não caia nessa não. É por isso que o melhor sistema de governo eclesiástico é o conselho eclesiástico. Nunca dê muito poder para uma pessoa. Se ele for muito bom, a coisa flui, mas se o camarada for ruim, ele vai estragar tudo. E a probabilidade de estragar tudo é muito grande. Então nunca dê muito poder para uma pessoa. O sistema eclesiástico ele tem que ser engessado de tal forma que ninguém tem muito poder, ninguém seja absoluto, ninguém seja tipo assim, aquele que destrói a igreja e fica por último. Isso não pode acontecer. Qualquer sintoma de até mesmo uma demência mental, um problema mental, a igreja tem que ter um sistema para afastar esse líder. Não pode morrer a igreja por causa de um líder. Então, como eu já vi, né? Às vezes eu ouço, fulano ficou meio maluco e acabou a igreja e só ficou ele, a família, ou sei lá quem. O sistema eclesiástico, isso na próxima geração, né? Eu me preocupo com a próxima geração, porque essa geração já está bem estabelecida, né? Difícil mexer, mas a próxima geração do meu filho, do meu neto, a igreja tem que ter um sistema que não permita infalíveis, que não permita autoridade absoluta. Isso aí tem que ter mesmo. A interpretação católica romana oficial da Bíblia é considerada como tendo garantia e autoridade divina. Veja, até um tempo relativamente recente, o que se dizia é o seguinte: a Igreja Romana, quem interpreta a Bíblia são os sacerdotes, os oficiais da igreja. Se você estudar a Bíblia, você fica louco. Já ouviu isso? Pode ficar careca, mas louco é complicado, né? Então, a gente interpreta e passa para vocês um resuminho. Isso é outro problema. Isso identifica um grupo religioso perigoso. Eu interpreto e você come na minha mão. Então, isso tudo são sintomas de algo que não vai bem. Uma igreja que tem esses sintomas não vai... Qualquer que seja a igreja, não é só a igreja romana, não. Os evangélicos atiram pedra nos romanos, mas acabam cometendo o mesmo erro. Vários grupos aí estão cometendo o mesmo erro que Lutero enfrentou em 1517, lá, que ele deu início à Reforma Protestante. Então, a igreja romana, ela defende, pelo menos são honestos nisso, né? Creio na Bíblia e cremos na Bíblia e cremos na tradição. O que é a tradição? É o conjunto de dogmas, resultado de concílios eclesiásticos. Dogma é aquilo que não está na Bíblia, mas eles definem. A partir de hoje isso é verdade. Eles decidem. A partir de hoje isso é verdade. Isso é um dogma. Isso, conjunto de dogmas, é a tradição da igreja. Para eles, os dogmas, que é a tradição da igreja, e a Bíblia, que é a mesma autoridade. E aí, outro sintoma de que a coisa não vai bem. Nós temos a imagem de Aparecida, um sistema eclesiástico que sustenta a idolatria, ele não pode ser bom. Qualquer pessoa ou coisa mais importante do que Deus, que é venerada no lugar de Deus, que recebe, Deus tem que receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Se 1% vai para qualquer outro ser, já está errado. E se você vai à Aparecida, ali é uma indústria, né? É uma indústria da fé. Rola muito dinheiro. Muitos milagres, né? Outro dia, eu fui uma vez ali, tem um paredão ali cheio de agradecimentos, muitos milagres acontecem. Quando que acontece um milagre? O milagre acontece, milagre que eu digo, uma cura, vamos admitir uma cura. A cura acontece quando a pessoa passa por um tratamento médico. Mas se ela é devota de Aparecida, a glória vai para Aparecida. A cura acontece quando o corpo se regenera por meios naturais. A glória vai para Aparecida. A cura acontece quando os demônios que põem a enfermidade tiram a enfermidade. A glória vai para Aparecida. E aí põe a plaquinha lá.
Então é complicado porque a cura natural, a, a cura espiritual dos demônios, isso tudo engana, seduz, né? Você já ouviu falar que a Igreja Católica é a Igreja Oficial do Brasil? Isso aconteceu, mas aconteceu do descobrimento até 1891. Então, se alguém disser, não, o catolicismo é a Igreja Oficial do Brasil, mentira. Isso aconteceu no descobrimento, porque quem fomos colonizados, fomos descobertos, né, e colonizados por portugueses, e Portugal era e continua até sendo predominantemente católico romano, e em 1500 nem reforma protestante tinha, né? A reforma protestante em 1517. Então antes disso, ou era ortodoxo grego, lá para o Oriente, ou era católico romano, que se expandiu para o Ocidente. Então do descobrimento até 1891, a Igreja Católica era a Igreja Oficial do Brasil. A partir de 1891, oficialmente, o Brasil se tornou um Estado laico, sem religião. E a Igreja Católica deixou de ser uma igreja oficial na teoria, porque na prática ela continuou mandando e desbandando. Hoje uma influência bem menor. Mas antigamente todo mundo comia na mão da igreja, o povo votava em quem a igreja mandava, no vereador que o padre mandava. Então a influência nos bastidores da igreja foi muito grande. As pessoas normalmente antes de morrer, ou morrendo, deixavam tudo para a igreja, suas propriedades. E eu soube de pessoas que, Minas Gerais, São Paulo, outros lugares, que para construir uma igreja evangélica tinha que comprar um terreno que era da igreja romana. Pergunta se eles iam deixar que uma igreja evangélica entrasse no domínio deles. Então, não, oficialmente não é igreja romana, mas na prática sempre teve uma influência muito grande. E isso tem diminuído, mas continua, né? Uma forte influência, mas já houve muito mais. Aqui tem o gráfico dos católicos no Brasil, Paraná, que é o nosso caso, 70% de romanos, católicos romanos, cristãos romanos. Mas esse negócio de estatística é complicado, porque se você chega para uma pessoa na rua, a cada 10 anos é feito o censo no Brasil, né? Do de 2020, eu não sei se vai ser feito esse ano que vem, provavelmente fica para o ano que vem. E aí se pergunta, qual a tua religião? Eu sou cristão. Qual a igreja? Católica. Foi batizado na igreja católica, é católico. Vai lá no presídio, camarada matou, roubou. Qual é a sua religião? Eu sou católico romano. Então, para não dizer que não tem religião, a pessoa diz que é católico romano. E às vezes a pessoa na prática dá de umbanda, que embanda outras bandas, e ele vai dizer, sou católico. O espírita normalmente tem dificuldade de dizer sou espírita, porque existe todo aquele medo, né, do oculto. E às vezes ele é católico espírita, às vezes ele é católico Hare Krishna, ele junta tudo, né? Então é complicado. Por isso que é difícil você dizer quantos católicos existem, né? Eu calculo que o número de católicos praticantes seja mais ou menos o mesmo de evangélicos praticantes. Porque vai surgir no próximo censo essa ideia, sou evangélico. Mas evangélico mesmo, praticante, que tem um compromisso com Deus, com as palavras, tá menos do que o oficial. Então já está surgindo a geração dos evangélicos não praticantes. E vai iludir no censo. Porque comprometido com o evangelho mesmo, você vê pela igreja, né? A igreja, pessoas comprometidas com Deus e o seu reino são poucos. A igreja antes do imperador Constantino. Três datas são fundamentais para você no estudo do romanismo, do cristianismo. E o estudo do nosso cristianismo é o cristianismo romano, né? Porque é o que veio até nós, é o que dominou a Europa. Então, três datas são fundamentais no estudo da igreja cristã. O ano 30 que começou a igreja, o ano 313,
que Constantino se convertou e abriu a porteira para os cristãos, e 1517, que é a Reforma Protestante. Então isso aí foram marcos fundamentais na história da igreja. Houve outros eventos, mas esses três nós não podemos nos esquecer. Então a igreja, vamos ver, do ano 30 até a conversão de Constantino, antes da conversão de Constantino. Você está vendo esse mapa aí? Roma está aqui, ó, e Jerusalém está aqui. A igreja não começou em Roma, ela começou em Jerusalém. Cristo morreu em Jerusalém, Cristo ressuscitou em Jerusalém, Cristo ascendeu a partir de Jerusalém, o Pentecostes foi em Jerusalém, os apóstolos ficaram inicialmente em Jerusalém. O primeiro líder da igreja reconhecido no livro de Atos foi Tiago, irmão do Senhor, que liderou, era o líder, era a coluna da igreja, né? Em Jerusalém. O primeiro concílio eclesiástico para resolver aquele problema que Paulo levantou ali sobre Paulo e Pedro, né? O gentio, o não judeu, quando se converte a Cristo, ele tem que ser judeu, ele tem que praticar o judaísmo. E isso ficou sim, não. Aí o primeiro concílio em Jerusalém decidiu que não, que o gentio não tem que praticar o judaísmo para ser discípulo de Cristo. Ele pode ser discípulo de Cristo sem o judaísmo. E o primeiro concílio foi em Jerusalém. Então até o ano 50 estava centrado em Jerusalém. E isso não corrobora a ideia do romanismo em dizer que a primeira igreja foi Roma. Inclusive eles dizem que o primeiro concílio foi em Niceia, em 325. Mentira! O primeiro concílio está registrado no livro de Atos. Foi no ano 48, 49. Quando Paulo começou a evangelizar os gentios, suscitou esse problema aí. E eles resolveram rapidinho. Então você pode ver as igrejas que havia, muito mais do que isso, é claro, né? Olha aqui, para você ter uma ideia, o laranja escuro, né? É a igreja antes de Constantino. Essa igreja manteve pureza, essa igreja manteve... para ser cristão numa época de perseguição, tinha que ter um compromisso com Deus. Tinha que ter um compromisso com Cristo. E a igreja foi perseguida, 300 anos de perseguição. Primeiro perseguido, não pelos judeus, não é correto dizer perseguido pelos judeus, isso gerou muito preconceito contra os judeus. Foi perseguido pela religião judaica da época, pela instituição judaica, né, pelo Sinédrio. Paulo era um instrumento do Sinédrio para matar cristãos. Então a liderança do judaísmo, ela começou a perseguir a igreja. Depois, com Nero, o Estado romano começou a perseguir a igreja, porque a igreja não se sujeitava principalmente ao culto ao imperador. O imperador era tipo um deus a ser adorado, a igreja não aceitava. E isso começou, um dos motivos que começou a perseguição à igreja, pelo Estado romano. Então, nos 3 primeiros séculos eram os judeus, o judaísmo, né, a liderança judaica, e depois o Estado romano. Aí, quando a igreja romana prevaleceu, aí ela começou a perseguir aqueles que eram contra as suas regras, os seus dogmas, né? Então, até a própria igreja começou a perseguir a igreja romana perseguindo a igreja cristã, os fiéis, né? Então, até Constantino é o mais escuro. Depois, com Constantino se convertendo, aí, e Teodósio estabelecendo o cristianismo religião oficial do império, aí o cristianismo se espalhou. Não digo que houve conversões, mas hoje houve o que eu chamaria de adesões. Conversão é realmente um compromisso. Adesão é dos males o menor. Eu vou ficar por aqui que é mais vantajoso. Então houve muita adesão ao cristianismo, porque era a religião do imperador, depois era a religião do império, e ninguém queria ficar de fora, né? E havia vantagens para os cristãos, para os sacerdotes cristãos, todo mundo sem conversão. Mas não vamos chegar ainda no Constantino. Constantino não se converteu ainda, vamos lá. Então nós temos aqui a igreja romana, as perseguições, 10 grandes perseguições, começando com Nero.
foi nessa perseguição que Paulo e Pedro foram mortos em Roma. Aí a história, pelo menos o que chegou até nós, diz que Paulo e Pedro foram presos em Roma e mortos. Isso é uma verdade. Aí outras perseguições. Temos aqui o padrão de Trajano, é tipo assim, pesquise sobre isso. Tipo assim, houve um momento em que a igreja só era perseguida se houvesse uma denúncia do vizinho, né? Então, não vamos ficar perseguindo cristãos, só se houver uma denúncia a gente não pode ficar calado. Aí, mas pesquise mais sobre isso, porque um assunto gera outro, suscita outro, então seja um pesquisador. Em 313, Constantino se converteu, e aqui vai ser a gênese do poder do bispo de Roma. Porque o Papa nada mais é do que o líder de Roma. Cada cidade tinha um líder. Era o primeiro a ser morto no caso de perseguição. E como está com a conversão de Constantino, acabaram as mortes, né? E ser bispo era chique. Bispo de Roma, então, comia a mesa do imperador, né? Eu imagino. Então a proximidade do imperador era muito grande. Logo ele reivindicou, com o tempo o bispo de Roma foi reivindicando o poder sobre as outras igrejas. Não foi assim, mas pelo que eu andei pesquisando, uns 150 anos para que o bispo de Roma fosse o líder das igrejas. Então nós temos aí a conversão de Constantino. Ele viu estava perdendo uma batalha, viu um sinal. Por esse sinal tu vencerás, que é um símbolo cristão. Não era a cruz, era o Qui. E o Rho, que é uma espécie de P. As duas primeiras letras do nome de Cristo, que era símbolo do cristianismo na época. Então por esse sinal tu vencerás. Ele identificou, se foi verdade ou não, ninguém sabe. Só sei que o Império Romano precisava de uma união. E você quer juntar um povo, é religião. Religião foi o que os árabes fizeram com o islamismo, né? Conseguiram juntar os árabes em torno de uma religião. E o Constantino, aparentemente, foi o que ele fez, uma jogada de estratégica de ter o Estado romano ter uma religião. Aqui nós temos o Império Romano na época de Constantino. Olha lá. Não era a cruz, não. Era o Qui e o Rho, duas palavras gregas. Edito de Milão. Acabaram as perseguições. As propriedades dos cristãos que foram tomadas foram devolvidas. E não havendo perseguição, e convenientemente todos iam se aderindo ao cristianismo. Então começou a adesão do imperador, começou uma grande adesão ao cristianismo, conforme aquele mapa que nós mostramos lá anteriormente, né? Agora é o seguinte, os pagãos, o que é um pagão? Pagão é não cristão. Quem não é cristão é pagão. Os pagãos, eles aderiram ao cristianismo por conveniência. Porque o paganismo começou a entrar em decadência, né? Não era politicamente correto ser pagão, não dava ibope ser pagão, não dava lucro ser pagão. Então o paganismo começou a perder força porque os pagãos aderiram ao cristianismo, só que eles vieram com as suas crenças, né? E o cristianismo, para abarcar, para abranger os pagãos, ele começou a ceder, começou a fazer uma junção de doutrinas do cristianismo com o paganismo. Por isso que há muitos elementos pagãos na doutrina romana. E os dogmas revelam isso. Você procura na Bíblia, procura de onde que esse povo tirou isso. Não tem na Bíblia. É simplesmente conveniente você criar um sistema eclesiástico, doutrinas que agrade gregos e troianos, agrade os cristãos e agrade os pagãos. A gente vai ver alguns desses. Olha, por exemplo, esse é o panteão grego. Cada um tem uma especialidade. Aí chega no cristianismo, só tem um Deus, o único Deus que faz tudo, especialista em tudo. E a gente só pode orar a ele. Os pagãos já não gostaram. Ei, mas eu sempre tive meu Deus particular, bababá. Então, sem problema, vamos adaptar isso aí.
Aí os santos que morreram foram colocados como ouvintes e aqueles que respondiam às orações, né? Então os santos passaram a ser especialistas, cada santo é especialista numa área. Influência pagã. Olha, aqui é o panteão greco-romano, cada deus grego passou a ter um nome romano e vice-versa, né? Então é a fusão, não, aí não é cristianismo, mas é o panteão romano absorvendo o panteão grego. E depois disso tudo, esse povo entrou na igreja, os adeptos desse povo entraram na igreja, eles querem algo parecido com o que eles tinham, e aí houve uma certa adaptação. É literalmente o paganismo romano, né? Da igreja romana. A união entre Estado e igreja, é interessante você ler. Lá embaixo, a vinda dos pagãos para a igreja através dos movimentos de conversão em massa, que na verdade são adesões, contribuiu para a paganização do culto, quando a igreja procurou se adaptar à nova realidade, visando deixar à vontade esses bárbaros convertidos. Ok. Entrada dos bárbaros. Para que os bárbaros acostumados com os cultos às imagens pudessem ser realmente assistidos pelas igrejas, muitos líderes eclesiásticos entenderam ser necessário materializar a liturgia para tornar mais acessível a esses fiéis. A veneração de anjos, santos, relíquias, imagens, estátuas, é para agradar os pagãos. Então, realmente, houve um esforço para que os pagãos se sentissem à vontade. Ou seja, a pureza do evangelho. Claro, sempre houve os fiéis, sempre houve na história os fiéis, mas os fiéis nunca estavam na cúpula, os fiéis sempre estavam na base trabalhando, evangelizando. A história da igreja é a história da cúpula, e cúpula envolve poder, após Constantino, cúpula envolve influência, cúpula envolve grana, e as pessoas acabam vendendo a alma. Então, quando você estuda a história da igreja, você fica chocado. Mas não é a história da igreja, é a história da liderança eclesiástica. A probabilidade de um líder se corromper diante do dinheiro, da fama, do poder, da preocupação em estabelecer a sua dinastia, né? Obrigatoriamente, é o que Saul fez, não, tem que ser Jonatas o meu sucessor, quando Deus não queria Jonatas. Então isso tudo acaba gerando corrupção, acaba gerando um desvio. E isso aconteceu muito na história da igreja, né? O poder corrompendo. Mas a igreja de Cristo sempre esteve, repito, na base, como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide não, porque fica estranho. Um triângulo, a base, longe dos holofotes, está trabalhando, suando, lavando os pés dos outros. Mas a cúpula, vestido de púrpura, e se corrompendo. Pelo menos é uma tendência, né? Foi uma tendência e realmente aconteceu muito na igreja isso. A igreja romana, né? E que Deus nos guarde que isso não aconteça. E eu tenho certeza que acontece, né? Muitos evangélicos que, para se manter no poder, perdem a postura, perdem o caráter, perdem a ética e começam a forçar a barra. Que Deus nos guarde, né? De sermos colocados numa posição dessa e nos corrompemos. Que Deus nos guarde, que Deus guarde os Davis que ele está levantando, né? Que Davi, ao chegar lá, continue Davi, não vire Saul. Esse é o grande desafio nosso, porque a natureza pecaminosa é a mesma. Que Davi continue Davi e não se torne Saul. Veneração aos santos, você pode dar uma lida aí, dá uma pausa, né? Porque eu não vou ficar muito tempo nessa imagem. Dá uma pausa, leia. Veneração aos santos também. Construção de templos. A igreja se reunia, ela se reunia onde dava. Ela se reunia onde era possível, mas longe das vistas, porque nos 3 primeiros séculos era perseguida, então não se colocava placa, domingo, 19 horas, reunião. Não, eles tinham que se esconder e era tipo secreto, uma reunião secreta, sigilosa, por risco de morte, né? Só que com
com a conversão de Constantino e a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, a tendência foi construção de templos e os próprios templos pagãos sendo aproveitados para o cristianismo. Começou o templismo, né? A igreja se enfiando dentro do templo, e algumas até hoje não saíram mais. Gostaram tanto do templismo, né, que estão lá cantando, louvando, orando, estudando a Bíblia, e que pegue fogo o mundo, né? Ora vem Senhor Jesus, e o mundo todo indo para o inferno, e ora vem Senhor Jesus, e canta, e louva, e sente a presença de Deus, mas dentro do templo. Quer dizer, é o sal dentro do saleiro, né? E isso começou depois da conversão de Constantino. Então a gente tem que vigiar que o templo é o nosso quartel-general, onde a gente se reúne, recebe treinamento, é abastecido espiritualmente, recebe a palavra de Deus, há um compartilhar de ministério legal. Mas tudo isso é preparados para sair. Nosso ministério é no mundo e não na igreja. Porque aquela renca de gente no púlpito querendo oportunidade. Mas quando eu vou para o culto, eu vou para cultuar, porque eu estou cansado. Eu não quero fazer nada. Se você me vir fazendo alguma coisa, é porque foi pedido. Porque eu vou lá para cultuar. Eu faço fora. Eu faço durante a semana. Meu ministério, como agora, né? Eu estou trabalhando para o Senhor. Aí quando eu chego, não quero fazer nada. Estou cansado, quero só cultuar. Agora tem gente que só trabalha quando vai para o culto. Só trabalha quando... Aí tem que dar oportunidade para ele orar, dar oportunidade para ele ler a Bíblia, oportunidade. E o dirigente, coitado, ele tem uma liturgia reduzida, tem que dar oportunidade para um monte de gente? Que é isso? Então é uma inversão de valores, né? E começou ali, ó, no templismo, que é necessário a reunião da igreja. Mas a gente é equipado para sair. Imagina uma equipe de vendedores, né, que ficam sendo treinados, orientados sobre produto e técnica de venda, mas não sai. Aí ficam olhando para a cara do outro e tal, e cafezinho, chazinho e tal, e mais técnica, vem mais gente explicando como é que vende, vem gente lá da Europa para ensinar como é que vende, mas não sai para vender. Mais ou menos o que está acontecendo em algumas igrejas, né? Não todas, graças a Deus. Você está vendo aí no mapa, na imagem, elementos pagãos do cristianismo. É sutil. No YouTube tem mais. Eu só peguei algumas imagens. Olha aqui, ó. Isso aqui é a mitra do Papa, que é igual a mitra do sacerdote de Dagon, que é um peixe de boca aberta. Eu nunca tinha notado isso, foi olhando essa imagem que eu fui ver. Então a mitra do Papa nada mais é do que é o Deus Dagon, é um peixe. Esse negócio aqui, ó, gente, eu amo a cruz, eu acho lindo, eu creio que a cruz é universalmente símbolo do cristianismo. Não tem nenhum problema com a cruz. Mas, por favor, tirem Cristo da cruz, ele não está mais lá. E normalmente quando tem um Cristo magro, esquálido, arrebentado, isso é mais um símbolo, isso é mais a mensagem do satanismo. Existe a igreja satanista, e eles pregam o seguinte: nós estávamos presos por Deus no Éden, e Satanás foi lá nos libertar. Olha que absurdo, mas eles creem nisso. E aí Jesus veio em nome de Deus novamente para nos prender, para nos aprisionar. E Satanás matou Jesus. Então Cristo na cruz é uma mensagem satânica. Ele foi vencido por Satanás. Olha que coisa diabólica. Então, tire Cristo da cruz. Ele já passou por lá, ele venceu e está à direita do Pai. Mas é sutil, né? Mas isso envolve muito conhecimento de todo esse paganismo, de todas essas doutrinas anticristãs que existem, né? Esse é o Papa, acho que é o Francisco, né? Ele tem um crucifixo, e no meio do crucifixo, Deus Osíris, lá do Egito. Por favor. É para agradar a turma do Egito, né? Não, gente, ó, o Osíris está aqui, ó. Fica tranquilo. Não mudou tanto, não. Temos aí também o cajado, típico dos sacerdotes pagãos, que o Papa usa.
Temos também, eu não sei se foi o romanismo ou se foi algum sacerdote ou se foi, eu não sei, mas o camarada, me parece que isso é uma visita do Papa. E cruz invertida é notoriamente símbolo do satanismo. Cruz invertida é satanismo. E o Papa sentou na boa lá, o púlpito tinha. Eu não sei quem foi, mas será que o Papa não sabe disso? Eu não sentava nesse negócio, não. Eu pegava aquelas cadeirinhas brancas, reforçadas, é claro, e sentava. Deixava isso aí pro cramunhão. Olha, outra data importante, pelo menos para a história da igreja, né? 1054. O bispo de Roma reivindicou a autoridade sobre as igrejas. Reivindicou e conseguiu, né? Autoridade sobre as igrejas. E o bispo de Constantinopla também, o imperador se deslocou para lá, reivindicou a autoridade. E surgiram duas igrejas fortes, humanamente fortes, temporalmente fortes. Surgiu a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, né? E conviveram todos sujeitos a Roma, né? Só que em 1054 houve a emancipação. A igreja de Constantinopla, ela se emancipou da igreja de Roma. E aí passaram a ser duas igrejas. Então, até hoje existe a igreja católica no Ocidente, atuando no Ocidente, principalmente, que é centrada em Roma. O cristianismo romano que está aqui, centrado em Roma, é o Papa. E lá por Oriente expandiu a igreja ortodoxa, centrada no patriarca, em Constantinopla. Então são duas igrejas e essa divisão ocorreu em 1054. Então nem sempre foi só a igreja católica. A partir de 1054, oficialmente, separaram. E uma foi por Oriente, outra para o Ocidente. A igreja que chegou até nós aqui foi do Ocidente. Capital do Império de Roma foi mudado para Constantinopla, o que fortaleceu o bispo de Constantinopla, futuramente chamado de patriarca. O bispo de Roma vai ser chamado futuramente de Papa. O Império Romano foi dividido em 395. Isso também fortaleceu as duas, embora unidas, já estava formando as duas igrejas, né? O Império Romano do Ocidente caiu em 476. Isso deu muito poder ao Papa, que ficou naquela área comandando tudo. E a igreja cristã dividiu em 1054, romana e ortodoxa. No ano 380, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano através do imperador Teodósio, não foi Constantino, foi Teodósio quem fez isso, não havia uma igreja única comandando, havia 5 igrejas fortes: Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Então, não havia, no ano 380, não havia um comando único. Então, isso de que a igreja foi a igreja máter, a igreja mãe, a igreja de Roma, isso aí é manipulação da informação. Pelo que se sabe, o primeiro papa líder das igrejas foi Papa Leão I, no ano 440. Temos aqui cargos na igreja, o Papa, se dá uma boa lida aí. Os cardeais, aquela turma de vermelho que elege o Papa. Os arcebispos, bispos, presbíteros ou padres, monsenhor, diáconos. Pelo que eu sei, padre para cima que é celibatário, né? O celibatário romano não tem nenhum fundamento bíblico. O fundamento é unicamente financeiro. Morreu o padre, balbal, vem outro e substitui. Se fosse casado, a igreja tinha um compromisso com a família. E isso ia dar uma despesa tremenda. Então, por uma questão financeira, padre não tem família e acabou. Então, a pessoa tem que ter duas chamadas, para o cristianismo e para o celibato. E esse celibato aqui tem trazido muito problema para a igreja romana, porque a sexualidade, quando sufocada, quando a pessoa voluntariamente quer ser celibatária, tudo bem, mas quando ela é sufocada pelo sistema, ela explode. E tem explodido no adultério, tem explodido no homossexualismo. Doutrinas da Igreja Católica. Veja só, aqui tem você tem no seu livro, mas aqui tem uma lista também. O ano que foi, o dogma foi estabelecido, o ano,
E o que foi estabelecido, ou seja, não tem na Bíblia, mas a igreja decidiu e a partir de então nós temos que crer. Nós não, eles, né? Olha lá, uso de velas, culto dos santos para substituir o panteão greco-romano, babilônico, egípcio. Missa, culto à Virgem Maria. Purgatório. Não existe isso, não. Beijar os pés do bispo, tem pastor dando pezinho para ser beijado, você deixa uma ofertinha, beija os pezinhos. Eu ouvi, se eu não me engano, foi a esposa do pastor Duque. O pessoal chegava, fazia uma fila, beijava o pezinho dela e deixava uma ofertinha. Gente do céu. A gente veio protestar contra os erros da igreja romana e estamos repetindo os mesmos erros. Não todos, né? Mas sempre tem um grupo ou outro que ultrapassa os limites. Por dinheiro, né? O Mamon é o deus do dinheiro, né? Ou é o Deus único ou é o Mamon que prevalece. E aí você vai lendo com carinho aí o que você tem, o que eu tenho aqui e o que você tem também no seu livro. Mais algumas. O celibato, ao 1074. Proibição da leitura da Bíblia. Se você ler, você vai ficar louco. Deixa que eu leio e interpreto para você. Ave Maria, foi em 1316. A Reforma Protestante, em 1517. Até a década de 60, as missas eram lidas em latim. Eram feitas em latim. O pessoal já não podia estudar a Bíblia, porque ia ficar louco, né? E vai na igreja tudo em latim. Tadinho deles. Então eu vejo os católicos romanos como pessoas manipuladas por um sistema eclesiástico corrompido. E há pessoas que querem amar a Deus, só precisam ser orientadas. Então a gente não pode chegar com um católico romano e atacar, zombar, jogar toda essa informação na cara deles assim, sem qualquer sabedoria, porque eles precisam ser orientados. No evangelismo com o católico romano, você não vai deixar de falar a verdade, mas tem que ser muito cuidadoso, mostrar na Bíblia, estimulá-lo a ler os evangelhos, a ler a Bíblia por si, principalmente o Novo Testamento, né, que é bem a cara do cristianismo. Então, se você conseguir que pelo menos ele estude a Bíblia, leia a Bíblia, já é meio caminho para a conversão. Meio caminho, né? 90% da conversão. Agora, ficar atacando, zombando e atacando Maria, ele só tem aquilo na mão, gente. Eles amam Maria como nós amamos Deus, mas eu posso explicar para eles que o certo é amar a Deus. Eles não dizem que adoram Maria, eles dizem que veneram Maria, né? Que respeitam e tal. Mas tem gente que ultrapassa os limites e viram mariólatra. Aqui estão os sacramentos. Você dá uma lidinha. Mariolatria. Veja que legal, quer dizer que legal, que trágico. O culto aquela imagem da Maria segurando Jesus, nada mais é do que uma copia-cola, né? De Semiramis e Nimrod. Existe um livro chamado Deusa do Terceiro Milênio, eu vou disponibilizar no YouTube, junto com esse vídeo, ali na parte de baixo. Inclusive esses slides aqui. Eu quero que o evangelho se espalhe, eu não tenho direitos autorais sobre nada. Tanto que isso tudo eu peguei da internet, fontes. A gente tem que ser bem aberto, né, para o evangelho se espalhar. E ali fala da deusa do terceiro milênio, que todas as religiões sempre teve a rainha dos céus. E toda religião identificava uma rainha dos céus. E o cristianismo não tinha rainha dos céus. Aí, quem que vai ser nossa rainha do céu? Maria. Então Maria ocupou o lugar de rainha dos céus dos pagãos. Não a Maria bíblica, a Maria dos romanos, né? Porque a Maria bíblica é uma serva de Deus, assim, fiel, a mulher mais temente a Deus na época, né? E foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. Então veja como isso é uma tentativa de paganizar o cristianismo. Existem as palavras latria, hiperdulia e dulia.
Dolia-se uma espécie de veneração, respeito. Então, dolia um respeito, uma veneração para os santos e anjos. Um pouco mais é para Maria e adoração só a Deus. Essa é a teoria. Na prática é outra coisa. Conheço um missionário que foi em Juazeiro do Norte, terra do padre Cícero, falar do Senhor Jesus. Ele foi expulso. Meu amigo, aqui é padre Cícero, não me venha falar de Jesus. Olha essa frase aí, tirada de sites católicos. Nós católicos nunca adoramos a Virgem Maria. Nós a honramos porque Deus a honrou primeiro. A teoria está correta, mas na prática. Minha igreja não é órfã, tem pai e tem mãe. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Totalmente antibíblico. Quando o demônio quer possuir uma alma, ele primeiro tenta fazê-la abandonar a devoção a Maria. Muito bonito, mas antibíblico. A veneração a Maria, você dá uma lida, ascendeu aos céus. O dogma definiu que ela foi gerada miraculosamente e que ela ascendeu aos céus como o Senhor Jesus. Isso é dogma, não está na Bíblia. Olha aí, você vê um pouco dos pais da igreja, mais um texto, dá uma boa lida. Livros apócrifos. Bom, a Septuaginta é uma tradução, ela é importante porque ela é a primeira tradução escrita do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, para o grego. E ela foi a base, ela foi estudar, era a Bíblia da Igreja Apostólica, que não conhecia hebraico, conhecia o grego. E ela também foi a base da tradução latina, da Vulgata de Jerônimo, né, feita lá pelo ano 400, mais ou menos, e que é a base para as traduções bíblicas. Então, cânon católico romano. O cânon foi definido em 1546. Os livros apócrifos, 7 livros, entraram no texto romano. Isso foi em 1546, no Concílio de Trento. 1546. Concílio de Trento. Então aqui diz, os apócrifos, se estavam na Septuaginta, se estavam no cânon. Mas se dá uma boa lida. Olha aí. Mais alguns livros. Ok. Mais alguns livros. Pelo que eu sei, foram 7 livros apócrifos e um acréscimo a Esther e um acréscimo a Daniel, que é o que tem no Igreja Romana. Mas tinha muita coisa que ficou de fora. E é isso aí, pessoal. Pelo menos sobre catolicismo romano, é isso aí. E daqui a pouco vamos falar sobre Testemunha de Jeová.